Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou vindo a essa tribuna para falar sobre essa matéria da medida provisória 595, que busca mudar mais um marco regulatório do nosso país, o marco regulatório do esporte. Em primeiro lugar, é preciso trazer a história do processo como um todo. Nós temos hoje uma lei, que é a Lei 8.630, que está sendo revogada pela medida provisória, que mudou o marco regulatório em 1993. A partir da edição dessa lei, passou-se a ter licitações para áreas de portos organizados que poderiam transportar carga própria e carga de terceiros. E se permitiu as autorizações, seja dentro de porto organizado ou fora de porto organizado, para transporte de carga própria. O que aconteceu nesse período? Vários foram licitados e adquiriram o seu direito com pagamento de outorgas e pagamento de custos por movimentações de cargas. Vários foram autorizados para transportarem as suas cargas próprias. Começou o movimento para quem detinha carga própria poder transportar cargas de terceiros. E isso dentro de área de porto organizado também. O que fez o governo com a edição dessa medida provisória? Muda dois pontos importantíssimos do marco regulatório. Em primeiro lugar, acaba com a distinção de transporte de carga própria e de carga de terceiro. Em segundo lugar, estabelece que a área do porto organizado, ela pode ser feita somente por um processo licitatório e fora do porto organizado, através das chamadas e denominadas hoje instalações portuárias, que serão feitas mediante autorizações cuja predominância seria inclusive pelos detentores de imóveis ou domínio útil de área. E mais, na mudança desse marco regulatório, o governo legitimou quem já detinha autorização dentro do porto organizado para transportar carga própria, para que pudesse também transportar cargas de terceiros. E permitiu adaptação aos termos da legislação das autorizações, que, por sinal, as autorizações são sem licitação e sem prazo, já que são por 25 anos, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, ou seja, a vida inteira. Enquanto quem vai ser licitado vai ser apenas com uma única prorrogação. E mais, no seu projeto de lei de conversão, inicialmente havia sido negociado um acordo que depois foi, pela natureza da vida, rompido e, consequentemente, acabou saindo da comissão especial um texto ruim para todo mundo. Os trabalhadores legitimamente fizeram as suas reivindicações. As reivindicações feitas pelos trabalhadores foram parcialmente atendidas na área do porto organizado, porque permitiu que dois tipos de trabalhos, como capatazia e blocos, passasse a ser também com mão de obra exclusiva, o que antes não era, o que na prática acarretará sim um aumento do custo de contêiner ou de movimentação de carga dentro do porto organizado. Mas mais grave que isso é que se criou três distinções. Se criou a distinção daqueles que tinham contratos anteriores à Lei dos Portos 8.630, cujo projeto de lei de conversão autorizou por uma emenda aprovada a sua prorrogação por 10 anos. Criou a distinção de quem tem licitação após a edição da Lei 8.630, que passa a ter um legítimo direito, alguns inclusive já foram prorrogados, do que é previsto no seu edital de licitação, do que é previsto no seu contrato, a possibilidade da prorrogação por igual período, desde que a condição esteja prevista em contrato e cumpridas suas regras. E esses vão operar mediante um custo diferenciado de quem vai deter autorização, seja fora do porto organizado, ou seja dentro do porto organizado, adaptado por essas novas regras de autorização, sem licitação e prazo indefinido. Criamos, então, três categorias diferentes. O que se busca nesse projeto de lei de conversão, e todo projeto de mudança de marco, há sempre avanços. O grande e principal avanço que se buscava já está obtido e consolidado, é não haver mais distinção entre carga própria e carga de terceiro. Agora, há um erro muito grande de todos.
Todo mundo confunde custo portuário com custo marítimo. Acha que o custo de exportador é custo portuário, quando não é, é custo marítimo. Quem contrata custo portuário, o operador portuário, é armador. O exportador e o importador contratam o armador, que é um cartel internacional. Quando você aumenta ou reduz o custo portuário, você está aumentando ou diminuindo o lucro ou o prejuízo do armador, jamais beneficiando o exportador ou o importador. O que você pode fazer para beneficiar o exportador ou o importador? Melhorar as condições de logística de chegada ao porto, como ferrovias, rodovias, armazenagens, caminhão deixar de ser silo de armazenagem, simplesmente não chegar contêiner de celulose no Porto de Santos, chegar via ferrovia, investimentos em infraestrutura e logística para que possa reduzir, sim, o custo Brasil. E a outra forma que você tem de reduzir o custo é permitir que os navios fiquem menos tempo dentro dos portos, para que possam não gerar menos despesas dos que se chama-se de demurrage, o aluguel de navio por atraso das suas entregas. E isso só se dá pelos investimentos, pela modernização que tem e deve ser exigida para que o navio transporte o mais célere possível. O resto é história. Não achem que você permitir autorização para o domínio de propriedade, quando nós sabemos que eu posso comprar um terreno por 5, 10 milhões de reais e ter que gastar 1, 2 bilhões para fazer um porto, não pode ser esse o critério de decisão de quem vai deter uma autorização. Porque se fosse assim, eu como costumo dizer, tem situações aí que viraram escândalo, que essa medida provisória tivesse em vigor não teria sido escândalo. Está legitimada por essa medida provisória. Na realidade, aqueles que buscam autorização devem e podem buscá-lo através de um processo licitatório aberto, do qual vai aparecer o melhor projeto, quem tem capacidade de movimentar mais carga, oferecer mais modernidade no Porto Novo e simplesmente, aí sim, poder reduzir o custo do Brasil pelo acesso de logística na chegada ao seu porto. Então é preciso que a gente aperfeiçoe. O PMDB jamais foi contrário à medida provisória e não o será. O PMDB jamais obstruiu a medida provisória e não obstruirá. O que o PMDB tem divergência é sobre parte do conteúdo. O PMDB defende que seja um regramento que permita efetivamente ter uma melhoria de produtividade nos portos brasileiros, que seja mais transparente no processo de autorização, que não se dê privilégio a vida inteira para quem sequer pagou uma outorga ou tem um compromisso mínimo para fazê-lo. Nós precisamos mostrar ao mundo que o Brasil tem e pode ficar mais competitivo. Nós temos condições sim de aperfeiçoar. E os trabalhadores que efetivamente agora estão pedindo a equiparação dentro do porto privado, no transporte de carga de terceiro, passa a ter equanimidade, porque aquele que é operador portuário, que tinha licitação e que está pagando movimentação de carga, vai ter um custo completamente diferente daquele que vai ganhar uma autorização de graça e vai fazer pela vida inteira a diluição do seu investimento. É uma comparação, uma competição desigual, que na prática significa matar a parte do porto público até que termine os prazos desses contratos e possam ser licitados novos em novas regras. Então, se nós queremos modernizar já os portos, é preciso sim aperfeiçoar essa medida provisória, trazer pontos que são pontos pouco transparentes, como a falta de licitação das autorizações, para que sejam apreciados por esse plenário e sejam aprovados. Muito obrigado.